Olá, tudo bem? Graça e paz. É com muita alegria que estou aqui novamente para nós meditarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus, sobre o que Ele tem a nos dizer à nossa vida neste dia. Que você acompanhe junto na sua Bíblia, abra a palavra aí na sua casa e vamos ver juntos qual é a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida. Ele quer que aqui nesta terra nós possamos gerar frutos para Ele. Então, nesta passagem, Ele vai nos ensinar e ministrar o meu e o seu coração sobre quais são os frutos que Jesus deseja que nós produzamos. Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33. Aqui Jesus está falando aos fariseus como é que Ele deseja que a gente se porte, que a gente cumpra a sua vontade nesta terra. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, eu e você somos estas árvores que Jesus cita nesta passagem. Cada um de nós é quem vai produzir esses frutos. Ou nós vamos produzir frutos bons ou frutos maus. O desejo de Jesus é que nós possamos e que nós produzamos apenas bons frutos. Quem já conhece uma árvore de frutas, acredito que todas já conhecem, sabe que não é da noite para o dia que nós vamos lá no pé de uma árvore, no pé de um fruto e colhemos esse fruto. Primeiro começa pelo crescimento da árvore, as suas raízes estarem bem enraizadas no solo, a rega, o sol, há todo um processo que é lento, que pode ser muitas vezes demorado, pode levar anos para este fruto poder ser retirado da árvore, estar pronto, maduro. Assim somos nós. Nós somos estas árvores de frutos que precisamos estar com nossas raízes profundas em Deus. Precisamos estar diariamente recebendo tudo que vem dele, o sol, a chuva, né? E os cuidados do Senhor para nós podermos enraizarmos e dar muitos frutos. Se nós não formos árvores plantadas no solo fértil da palavra do Senhor, de busca diária a Ele, agradá-lo, como que nós produziremos estes frutos? Então aqui a palavra nos diz, né, que ou fazei a árvore boa e fruto bom. Nós somos responsáveis por fazer esta árvore boa. Nós somos responsáveis por fazer essa árvore também se tornar uma árvore que produz maus frutos. É nossa responsabilidade, que ele diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Nós somos responsáveis por fazer esse crescimento desta árvore e dos frutos que vamos gerar. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias, voltando um pouco sua Bíblia, Jeremias capítulo 17. Abra lá, capítulo 17. Assim diz o Senhor. Nós devemos confiar muito nele. Confiar que lendo a palavra dele, buscando a Deus, acreditando nele, dedicando tempo a ele, fazendo todas as vontades de Deus. O que a palavra nos diz? Nós confiamos nele. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço forte. Minha confiança, a sua confiança deve ser em Deus. Eu não posso confiar a minha vida em homens, em meros mortais, em pessoas que aqui estão e que irão para o Pai um dia. São mortais. Então, a nossa confiança é total e exclusiva em Deus Pai, Jesus Cristo, Filho, apenas.
Ele é aqui, isso que a palavra está nos dizendo. Faz da carne mortal seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Então, nosso coração, para produzir esses bons frutos, tem que estar voltado inteiramente à confiança em Deus. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, é eu que decido como que eu vou crescer. Confiando em Deus, eu vou crescer numa terra boa. A palavra continua, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então veja, aquele homem, aquela mulher que confia em Deus, é como essa árvore junto às águas. A sua folha nunca murcha. Pode vir o que vier, a seca que vier, pode vir a sequidão, a palavra nos diz, que suas folhas continuarão verdes e não deixarão de produzir frutos, porque nós sabemos que pode vir o que vier, mas se nós estamos firmes em Deus, as nossas raízes estão profundas nele, nada nos abalará, nada irá nos atingir, porque nós confiamos no Senhor. Voltando aqui, Mateus. Raça de víboras, Deus dizendo aos fariseus, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui então os fariseus eram de blasfemar, sempre eram contra os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos ir contra os seus ensinamentos, contra o que a palavra de Deus nos diz. Senão eles comparam como os fariseus, raça de víboras. Falam aquilo que não entendem, né? Veja, ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ande um pouquinho a sua Bíblia até Mateus 15. 15 no versículo 7. Hipócritas, ele diz aos fariseus, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, os fariseus criavam suas leis e não aceitavam o que Jesus ensinava. Então ele diz, me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós possamos entender que tudo depende das nossas escolhas, para que rumo nós vamos ir, se nós vamos acreditar no que a palavra de Deus, no que a palavra de Jesus nos fala, ou nós vamos acreditar no que homens nos dizem. Eu pensando esses dias, a palavra de Deus nos diz que Deus é o Criador do mundo, Deus criou todas as coisas, tudo que nós vemos com nossos olhos, a natureza, a água, os céus, enfim, tudo foi criação de Deus. E o ser humano, os estudiosos, os fariseus, digamos assim, dizem que foi graças à teoria do Big Bang, uma explosão que criou tudo. Ou nós acreditamos em teorias de homens, em crenças de homens, no que eles dizem, ou nós cremos na palavra de Deus, nosso coração que vai escolher, e isso determinará os frutos que nós iremos produzir. É isso que Jesus está falando. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más.
Abra sua Bíblia, indo um pouco à frente também em Romanos, capítulo 1. Romanos, está logo depois. Romanos, capítulo 1, versículo 21. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, nós conhecemos quem é Deus, nós já ouvimos falar muito sobre Ele e nós cremos nele. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quantas vezes a gente deixa de acreditar na palavra de Deus? A gente já conhece quem é Ele, então a gente não está o glorificando. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, não é pelo nosso braço forte, não é por mérito humano. É porque Deus é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje, amanhã e para todos. Sempre é assim que devemos agir. Glorificar a Deus. Aqui ele dizendo, vocês conhecem quem é Deus e mesmo assim não o glorificam como Deus. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos, ou seja, zero conhecimento. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Sabe quando a gente lê na palavra e diz, não, mas aqui já é ultrapassado, eu penso diferente, eu penso de forma diferente. Tornaram-se nulos aos seus próprios raciocínios, os meus pensamentos. É o que vale, é o que eu penso, não o que a palavra de Deus diz. Obscurecendo-lhes o coração insensato. O meu coração fica obscuro, fica uma escuridão que eu não consigo mais ver luz e ver com nitidez e clareza o que a palavra de Deus está dizendo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Como eu falei, a gente ouve tanta coisa na TV, na internet, tantas pessoas fugindo do que a palavra de Deus nos diz, tantos ensinamentos, tanta religiosidade, e a gente acaba deixando de lado o que realmente a palavra de Deus diz. Então, por isso a importância de lermos e sempre meditarmos e glorificarmos sempre a Deus, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, do bom tesouro, se nós buscamos na palavra e guardamos em nosso coração, o nosso coração torna-se um tesouro bom. E do bom tesouro sairão coisas boas. Se eu não busco no tesouro que a palavra de Deus guardar no meu coração, o meu coração está obscurecido, estará escuro, não guardará mais o que é bom e somente sairá de mim aquilo que é mal. Então aqui, a árvore e seus frutos, Jesus está dizendo, aquilo que está guardado no coração de cada um vai revelar se ele é uma árvore boa ou uma árvore má. E se são frutos bons ou frutos maus. Porque depende do que sair de dentro do homem, isto sim vai demonstrar quem é ele, que tipo de árvore ele é, em quem ele confia, no que ele se alimenta, se alimenta na palavra ou em dizeres e criações dos homens. Digo-vos que toda palavra frívola, ou seja, toda palavra sem nenhum valor, sem se pensar no que está falando, palavrões, deboches com a palavra de Deus, descrenças, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tudo que a gente fala sem pensar, insensatez, tudo que a gente fala que ofende a palavra de Deus, que ofende quem nós somos nele, um dia nós teremos que dar conta a ele de tudo que nós falarmos. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Você já admirou alguém, uma pessoa, admirou alguém e quando você conversa com aquela pessoa, você vê que as palavras que ela fala, o comportamento dela são diferentes daquilo que a imagem dela demonstrava? Eu muitas vezes agia assim. As minhas palavras me condenavam. E se a gente não vigiar, ainda nossas palavras podem nos condenar. Eu tenho que tomar muito cuidado naquilo que eu falo, naquilo que eu brinco. Porque cada dia a palavra de Deus nos ensina
algo para a nossa vida, para a nossa salvação. E também aqui, na palavra de Deus, a gente encontra quais são os frutos da carne, quais são os frutos do Espírito. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas é mais no finalzinho da sua Bíblia. Eu gostaria que você lesse e acompanhasse junto comigo. Então, aqui a gente termina o livro de Mateus, mas Deus quer nos ensinar quais são os frutos que Ele deseja que a gente produza. Esses bons frutos que vêm do nosso coração, que nossa boca falará o que o tesouro bom está guardando. Gálatas 5, a partir do capítulo 16. A palavra de Deus nos fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, ainda, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós andarmos pelo Espírito de Deus, nós não iremos satisfazer os desejos e as vontades da nossa carne. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Diariamente é uma luta, milita, a carne milita, é uma guerra. Diariamente é a carne contra o nosso espírito. Quem já viu uma guerra pela TV é muito triste, é muito destruidora esta guerra. A morte, perca, choro, dor, sofrimento, renúncia, enfim, muitas coisas mudam em um determinado lugar, nas pessoas, muita coisa em uma guerra milita. Muitas vezes a gente irá sentir dor. Eu acompanho pela TV o que é uma guerra. É muito triste, é sofrido. Então, aqui, diariamente, haverá em nós uma guerra, onde nós precisaremos sofrer percas, sofrer amputações, sofrer desligamentos do mundo, porque é uma guerra. Diariamente, o meu corpo guerreia contra o meu espírito. E para que meu espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito? Porque a carne agrada as vontades do inimigo e o Espírito de Deus. Vocês lembram lá em Gênesis, no início da palavra, nos primeiros versículos, quando Deus cria o homem? Ele cria o homem do pó da terra e Deus sopra nas narinas do homem o Espírito, o fôlego da vida, o Espírito que habita em nós. E um dia esse Espírito voltará, dependendo das nossas atitudes. É assim para onde também depende para onde nosso Espírito irá. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, nós conhecemos as obras da carne, porque nós vivemos neste mundo, então nós já a conhecemos. Prostituição, impureza, lascívia. Lascívia quer dizer quando a gente age com muita sensualidade, nossas vestimentas, tudo voltado muito para o lado sensual. Idolatria, eu coloco algo ou alguma pessoa, eu a idolatro, eu a coloco no lugar de Deus muitas vezes, porque o único que nós devemos adorar, nos prostrar é diante de Deus. Então, divinizar alguma coisa, inclusive um artista, um cantor, tudo aquilo que a gente idolatra. Feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias são brigas, são discórdias, são contendas.
ciúmes, ciúmes entre o casal, ciúmes das roupas, ciúmes das coisas, todos os tipos de ciúmes, iras, eu viver com raiva, eu ter raiva de alguém, eu me irar contra alguém, discórdia, né? Dissensões, ou seja, teimosia. Não, a palavra diz assim, não, mas eu vou fazer assim. Teimosia são dissensões. Facções. A gente conhece muitas facções, tem facções criminosas, tem facções religiosas, tem facções políticas, essas facções que se juntam, esses grupos que se juntam realmente para perturbar, para causar brigas, para causar destruição de alguma coisa ou gerar guerra em um determinado lugar. Essas facções também Deus nos fala aqui. Invejas, né? Todo tipo de inveja, bebedices, glutonarias. Bebedices é se embriagar, ficar bêbado, não se controlar. Glutonarias é comer excessivamente, sem ter controle, né? É um vício. Hoje o mundo prega de outra maneira. Se você comer incontrolavelmente, é outro tipo que eles chamam. Mas aqui, a glutonaria é isso, é não se conter, querer comer exageradamente a toda hora. Já está satisfeito, mas não consegue se controlar. Continuando. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes já havia falado, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Ou seja, que Jesus está dizendo quais são os frutos da carne. E tem outros aqui, como ele disse, coisas semelhantes a estas, né? Então, se a gente pratica alguma destas coisas, destes frutos, nós temos que nos vigiar, temos que, acima de tudo, nos arrepender. Que Jesus quer que a gente se arrependa. A gente pode estar no erro, sim, pode ter errado, pode estar errando, mas Jesus Cristo é amor, é misericórdia. Se a gente se arrepende e busca Ele, Ele vai nos perdoar. É como quando Eva pecou lá no paraíso, ela comeu do fruto proibido. Então Deus vem fazer a visita e Ele pergunta, né? O que aconteceu? Vocês acham que Deus não sabia tudo que havia acontecido? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria ouvir deles a confissão, né? Confessar o pecado. Então a palavra de Deus quer que a gente confesse. Deus pergunta: o que aconteceu, Eva? O que fizeram, né? Que vocês sabem que estão nus. Deus sabia o que eles tinham feito, mas Ele queria que eles confessassem. E eles confessam, já dando nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, o ensinamento da confissão de um erro. Então, se a gente errou, se a gente está errando, e pode ser que a gente erre, porque a gente é humano e pode errar, então confessar a Deus, se arrepender e daqui para frente tentar mudar de vida, tentar se livrar desses pecados. Continuando, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Sabe aquela pessoa que vive carrancuda? Não é fruto do Espírito, porque quando a gente está no Espírito e tem Deus e Jesus dentro de nós, nós somos alegres, somos felizes, paz. Então, o fruto do Espírito é paz. Nós temos que buscar cultivar esses frutos dentro de nós. Longanimidade, ou seja, suportar firme as adversidades da vida. Nós vivemos em um mundo onde teremos aflições. A palavra de Deus nos diz, neste mundo sofrereis aflições. Então, longanimidade é suportar firme em Deus, em Cristo Jesus, sabendo que nós temos um Deus que está do nosso lado. E pode vir a adversidade que for, nós devemos continuar firmes nele. Benignidade, fazer o bem ao próximo. Se eu não posso ajudar, mas então não faça o mal, não fale mal, não prejudique, não tente puxar o tapete de ninguém. Benignidade, bondade, ser amável com as pessoas, tratar todo mundo bem, porque neste mundo ninguém é mais importante que o outro. Pode ser que o nível de trabalho, talvez alguém se ache mais importante que alguém, ou menos
ou o outro que é menos importante. Mas não, para Deus nós somos todos iguais. Diante do Senhor não há diferença. Então, tratar todo mundo com amor, com carinho, com bondade, com ser amável, ser gentil, né? Fidelidade. Não importa se a pessoa está perto de mim ou não, ser fiel a ela. Não importa se alguém me corrigiu, é porque me ama, então ser fiel, tratar com fidelidade, né? Independente da situação, seja fiel às pessoas, seja fiel a Deus, principalmente, a Jesus Cristo e Espírito Santo. Mansidão, ou seja, ser doutrinável. Se eu aprender na palavra que é esse o caminho, não, Senhor, me ensina. Eu serei manso, não irei me rebelar contra a sua palavra, porque eu sei que é o melhor para mim. É o que diz na sua palavra que irá me levar até ao céu, até o Senhor, até a vida eterna. Domínio próprio. Eu tenho dificuldade com domínio próprio também. Dominar as minhas vontades, as vontades da carne. Ter domínio sobre os meus desejos. Eu é que me domino, não minha carne, é o meu espírito que me domina. Então, domínio próprio. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com as concupiscências. Ou seja, muitos dizem assim, não sei se você já ouviu falar de carregar a cruz. Então, os que são em Cristo Jesus crucificaram a carne. Então, se a nossa carne está nos fazendo cometer todos estas obras da carne, nós devemos crucificá-la com Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, voltando também, capítulo 16, a partir do versículo 24. Aqui o que a palavra de Deus nos diz? O que Jesus diz para nós? Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, e ele dizendo então a todos aqueles que querem segui-lo, que querem andar nos seus caminhos e ouvir a sua palavra. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está dizendo, não quer dizer assim, muitas vezes você deve ter ouvido dizendo assim, essa doença é a cruz que eu tenho que carregar. Este trabalho indigno é a cruz que eu tenho que carregar. Enfim, isso que eu estou vivendo é a cruz que eu tenho que carregar. Não é isso, Jesus não vai te dar cruz para você carregar. É o quê? É você pegar a sua cruz. Se negar a si mesmo ou as minhas vontades. Eu me nego às minhas vontades, a tudo que o mundo tem a me oferecer, que irá me fazer gerar frutos maus. E ele pergunta, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu vou morrer para esta vida. Eu vou me deixar ficar totalmente rendida às vontades de Jesus. Então, se eu tomo essa cruz, eu tenho que pensar bem antes. Eu estou disposta a seguir Jesus, tomar a minha cruz e me afastar de coisas do mundo? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Tomar a minha cruz é isso, é matar as vontades da minha carne. O meu desejo é fazer tal coisa, mas eu sei que isso não agrada a Jesus, então eu vou tomar a minha cruz, vou carregar porque eu vou matar os desejos da minha carne aqui para seguir a Jesus. Então, eu deixar de lado talvez amizades que me levam para um mau caminho, mostrar quem é Jesus, talvez para essas pessoas. Eu vou deixar de frequentar lugares que não são na presença de Deus, que não tem lá a presença de Deus, e a gente percebe, nós cristãos, qualquer um de nós percebe
o que acontece em determinado lugar, o que acontece em determinadas situações, e a gente consegue ver claramente que não é a vontade de Deus para a nossa vida aquilo que acontece. Então, tomar a nossa cruz é isso, é nos negar de fazer determinadas coisas que a gente gostaria, que a nossa carne gostaria de fazer, e seguir os desejos de Jesus para a nossa vida. Então é isso, é se negar a si mesmo. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. É impossível? Não, não é impossível. Basta muito esforço, muita dedicação na leitura, dedicação na palavra de Deus. E se negar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então é seguir, é ser constante, é não abandonar, não desistir. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quantos de vocês já viram falar, quantas de vocês, mas você vai perder o melhor da vida, vai deixar de ir em tal lugar, vai perder sua juventude, porque agora você quer buscar a Deus, você quer seguir a Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então as vontades da minha carne não sobressaem sobre as vontades e como deve agir o meu espírito. Porque o Filho do Homem, versículo 27, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras, ou as obras da carne, ou as obras do Espírito. Então, nós temos que vigiar quais obras nós estamos fazendo, quais frutos nós estamos gerando nesta terra, nós estamos produzindo nesta terra, que frutos nós estamos demonstrando. Agora, seguindo aqui em Gálatas 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui, que nós possamos nos gloriar na cruz de Jesus e dizer, as vontades da minha carne estão crucificadas na cruz. E o mundo também está pregado na cruz para mim. É o que a palavra aqui nos diz. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que esta palavra, minha irmã, possa ter entrado no seu coração, falado um pouquinho com você nesta tarde ou nesta manhã, não sei em que horário você está me assistindo. Então, vocês vejam como a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E tem outro aqui também, um versículo que eu acho muito lindo aqui, que eu quero ler com você. Também está em Gálatas capítulo 6, no versículo 8. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Então, vocês vejam como as obras da carne são corruptas nesta vida. Corrupção não é nada de bom. Então, se nós semearmos para a carne, nós colheremos da carne esta corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Palavras lindas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, o que é? Todos os que acompanham a palavra de Deus são a família da fé. Falar de Deus, falar de Jesus é fazer o bem para a família da fé. Instruir uma pessoa que está indo talvez para um caminho do mal, dos frutos maus, é tratar bem os da família da fé. Então, que nós possamos gerar frutos para Jesus, que os nossos frutos sejam os frutos do Espírito Santo. Então, que você possa, minha irmã, se arrepender se você errou alguma vez. E se você errar, peça para o Espírito Santo, me corrige, me ajude, porque nós somos falhos, nós iremos errar sim,
mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos arrepender, confessar a Deus, pedir ajuda, ler a palavra e dizer: Jesus, me ajude, eu quero ser fruto, árvore boa, produzir bons frutos e que o Senhor se alegre com a minha vida. E que aos poucos, esse fruto eu sei que é demorado, mas que aos poucos um dia eu colherei o fruto bom. Que a minha carne seja crucificada na cruz e que eu não faça mais os desejos da minha carne. Que você fique no amor, na graça, na paz de Jesus Cristo e possa colher e possa produzir os bons frutos para Jesus. Amém.